Então o Estado, ele tá destruindo a relação familiar. Claro, por causa da cultura esquerdista, eles estão destruindo. Então essa inteligência passada pela família, que ela é menos dependente do QI, ela já tá morrendo. Então eu não tenho QI e eu não tenho a cultura. Como é que vai funcionar? Eu concordo com você. Eu concordo que há essa movimentação. Eu acredito, entretanto, que nós vivemos aproximadamente com o mesmo número de falsas acusações que nós tivemos ao longo da história. Você não Nós acha que não aumentou, temos, não? não temos evidências disso, evidências empíricas disso. Nós não temos aqui, né? Porque os números existem. Isso, mas nós não temos. Eu cheguei a pesquisar esse número. Se existe um aumento das falsas acusações no Brasil. Não achei nada. E até que pesquisei bastante. Não sei o caso se teria, por exemplo, esse número nos Estados Unidos. Realmente não saberia dizer. Mas parece ser o caso que nós temos mais ou menos o mesmo número de acusações. Me parece o quê? Duas coisas aconteceram. Primeiro, uma parcela cada vez mais expressiva das pessoas com maior poder aquisitivo passaram a ser afetadas. Então a gente tem aí o caso do Me Too. A gente tem aí o caso da Dani Calabresa. E mais recentemente a gente tem o caso da Juliana Oliveira, né? Que são casos ali, não tô dizendo que ela é uma falsa acusação, mas eu tô dizendo que são casos que afetam pessoas, até porque muitos dos casos do Me Too não são falsas acusações, afetam pessoas muito mais poderosas do que antes. Parece que é isso que está colocando em evidência boa parte das questões das falsas acusações. Parece que isso se generalizou. Por quê? Porque boa parte dessas figuras mais poderosas eram muito mais progressistas e elas passaram a ser afetadas quando essa cultura começou a afetar as grandes artistas. Por exemplo, um dos absurdos do cinema mesmo. No último Tango em Paris, há um estupro real. Naquela cena final do Marlon Brando. Isso passou desapercebido por mais de 30 anos. Porque não ocorria a mulher naquela circunstância falar isso. Porque não ocorria que pudesse dizer que o Marlon Brando, em pleno set de filmagem, pudesse ter realizado um estupro real. Então, eu acredito que a maior evidência desses casos está diretamente relacionado com esses casos estarem afetando cada vez mais figuras mais famosas. O Daniel Alves, por exemplo, parece ter sido um caso desse, não sei o como. E foi inocentado. Foi inocentado, exatamente. Então, mas aí, vamos só levantar uma questão, tá? Será que a gente não tá ampliando a faixa do que é considerado estupro? Por que eu te falo isso? Teve um caso, eu não conheço esse caso do Marlon Brando, né? Acho estranho você ter um estupro de verdade num set de filmagem, tem câmera, tá filmado, um monte de pessoa em volta, e ninguém percebeu. Eu acho estranho, mas tudo bem. Tem um caso de uma artista que ela se expõe em um museu, seminua, e é um experimento social também, mas ela é uma artista. E ela escreve, tá lá escrito, você pode fazer o que você quiser comigo. Ela autorizou, ela deu autorização, né? Então teve gente que chegou lá e só olhou. Teve gente que passou a mão nela, né? Teve gente que, diz ela, que introduziu o dedo em algum lugar nela. E ela disse, ela fala assim, eu, nesse experimento, fui estuprada. Mas se ela deixa uma placa, você pode fazer o que quiser comigo, ela deixou uma autorização escrita. Aí você fala, mas você faria isso? Eu não faria. Mas aí se a pessoa deu uma autorização escrita, pode ser considerado estupro? E aí, Miorim? Se há consentimento, não há estupro. Então, mas esse que tá o problema. Justamente porque poderia ser um fetiche dela, tem inúmeras coisas possíveis que eles poderiam interpretar disso. Você viu o caso que saiu uma matéria agora? É um imbecil qualquer, que não falta imbecil por aí, e o cara escreveu assim, sai no jornal. Isso que eu acho maravilhoso, porque imbecil sempre existiu. Só que os imbecis hoje têm espaço no jornal. Isso me assusta. E aí ele escreve agora que pra não ser estupro, tem que ter o consentimento antes, durante e depois. Então você convida a mulher, vamos lá, você quer ir lá pra minha casa, ou quer ir no motel? Ah, vamos. Aí você tá lá e fala, peraí, você continua aceitando, você para no meio, e aí você continua aceitando, aí terminou, e aí? Ainda... Tá ok? Isso no final, eu falo, sabe uma coisa? Agora eu não quero mais. Aí pronto. Aí, cara, você entende a ilógica, o absurdo disso? Então a gente tá vivendo num mundo ilógico. Vamos pegar o caso Juliana. Ah, o cara foi lá e assediou ela sexualmente. O cara apertou, de acordo com ela, teria apertado o seio dela. Vamos supor que isso aconteceu.
Tá? Acho que o cara tem que ser punido por isso e tal, não sei o quê. Mas, no meu entender, você não pode chamar isso de estupro. Então você ampliou muito a faixa do que estão considerando estupro. E o curioso, eu vi um vídeo hoje, publiquei um vídeo hoje dela, de ela pegando, pulando em cima do cara, simulando que tava fazendo um bola gato e simulando masturbação. Aí você não sabe se ela botou a mão ou nada. Então, pela própria régua dela, ela também violentou sexualmente, teria violentado sexualmente, aliás, várias pessoas. Você introduziu o dedo no ânus de alguém é estupro? Porque o Danilo Gentili falou que ela fez isso. Então, quando fazem com ela, quando faz com os outros, não. Então tem que ter um negócio aí, tem um problema também, uma defasagem de gênero. Eu acho o seguinte. Eu acho que o caso dela a diferença entre os dois casos ali é que era scriptado. Eu acho que o grande problema do Otávio Mesquita é que ele é um cara sem noção. Isso ninguém, acho que, discorda. Né? Completamente. Ele é um cara que ele não entende os seus limites e ele age como se aquilo que ele faz scriptado de alguma forma, encenando, fosse similar à liberdade que ele teria naturalmente. Então ele confunde as duas coisas, confunde os dois momentos. Você acha, desculpa te cortar, você acha que o dinheiro e o poder que ele tem influencia nisso? De ele agir dessa forma? Cara, eu acho que a posição dele no SBT influencia. Eu acho que ele é uma pessoa que, hoje, se o Silvio Santos estivesse vivo, talvez nem essa denúncia nós teríamos. Provavelmente a Juliana teria recebido um dinheiro por fora e teria deixado pra lá. Porque Uma acusação perigosa aí que você tá fazendo, hein? Não, o Silvio Santos é conhecido historicamente por ter defendido as pessoas. Ter defendido diversas figuras do SBT. É lógico que existem formas e formas de lidar com isso, né? Mas o Silvio Santos é, obviamente, uma pessoa incrível. Mas ele sempre protegeu os seus. Sim. É parte da biografia dele ter protegido os seus. E eu não acredito que ele deixaria o Otávio Mesquita por aí. Qual meio ele teria pra proteger o Otávio Mesquita nessa situação? Dinheiro? Parece que é a única forma. É. Né? Você conhece outra? Não. Eu não conheço. A não ser que ele deixasse o Otávio Mesquita pra lá, o que eu também acho improvável. Até o Otávio Mesquita, eu acho que se desembolsaria uma grana para não ter toda essa... Mas ele vai processar ela, ele falou que vai processar ela. Ixi. Eu acho que por ela ter... Se ela falasse, fui assediado, ele passou a mão em mim, ok, tal. Mas estupro, Se né? ela Muito usou forte, né? a palavra... Se ela fez a acusação de estupro, que eu não vi ela usar essa palavra, mas chegou na mídia com essa palavra, aí eu Sim. acho que ele tem que processar mesmo. Porque isso não tem nem como ter acontecido lá, né? E se você for analisar, né? Assim, tudo bem, ele fez abraçar tudo ela ali. Não é legal, nada que ele fez ali é legal, mas se ela tá falando que é isso, é muito acima, né? É tipo assim, a mesma coisa que você falar que ela parece a Chiquinha. Ela parece a Chiquinha. O cara foi lá, me bateu, e o cara fez isso daqui, não. A Chiquinha é a primeira feminista, né? É a primeira feminista. É a primeira feminista. E Ele foi assim, lá. eu particularmente sempre fui muito... Nunca passei a mão numa mulher que não fosse minha namorada, que não conhecesse e tal, não sei o quê. Só que nunca... hoje não, hoje eu tô velho, tô acima do peso e tal. Mas na época que eu era jovem, que era atleta, que eu tava no peso, né? Tava magrinho, na verdade tava... Tá voando. Eu tive essa época. O pessoal fala da minha foto do Twitter, né? Fala, pô, eu gosto de vir aqui porque você bota a foto de quando eu tava magrinho. Aquela foto foi na pandemia. Os caras falam, os caras falam, pô, só foto de adolescente, quer dizer, se eu perder um pezinho, eu fico gato. Então eu fico feliz. Pô, cansei, cara. Isso não aconteceu comigo 1, 2 vezes. Cansei de estar embalada. Eu lembro de uma vez na Bahia que aconteceu isso comigo, tava numa festa de rua. Chegaram 2 meninas, que eram primas depois que descobri, e passaram a mão na minha bunda. Olha aí, Eu não acho que isso é um estupro. Eu até gostei de falar, não. Na época foi até legal. Uma vez com um negão, aí eu já não... Aí é fogo, né? Então, eu não sei, eu acho que as coisas estão desvirtuando um pouco, né? É perigosíssimo pro homem hoje se relacionar com a mulher. Então, mas o Estado é muito culpado nisso. O Estado tá se total. mexendo numa instituição, casamento, que a gente entende que precisa ter união civil pelas questões legais e tal, mas o casamento é uma instituição que existe antes do Estado. Sim. É uma instituição religiosa e o Estado tá se metendo demais. Demais. Tem o namoro, por exemplo, o namoro tem que gerar vínculo, pelo amor de Deus. Então, se você quer o vínculo de verdade, você assina um papel e os dois têm que estar conscientes. Não pode o Estado pegar e falar assim, não, acho que vocês estão um tempo junto e pronto. E outra coisa, é sempre, via de regra, né? É o homem que perde os bens, nunca a mulher.